É, como sempre, jogando culpa nos homens. Eu crio a dificuldade, mas você é o culpado. Você que tem que resolver se deu problema. Então, todas essas décadas de propaganda, infiltração, incentivo de todos os grupos sociais, governamentais, apoiando a ideologia feminista, levou a, lógico, levou a um fracasso. Isso era óbvio. Não tinha como uma ideologia dessas aí prosperar para sempre. Uma hora ela ia estourar. E agora que está estourando, o que eles estão fazendo? Estão querendo colocar a culpa nos homens. Eu disse agora, num vídeo bem recente, que as mulheres elas não iam renegar o feminismo. Elas iam dizer que o feminismo foi ótimo. Mas quem colocou tudo a perder foram os homens, porque não colaboraram de modo suficiente com o feminismo. E nós precisamos destruir essa narrativa. Olha aqui o que estão falando. Porque os homens da geração Z e millennials não estão tomando mais a iniciativa? Por que será? Hã? Vocês já devem ter uma ideia. E, assim, para quem conhece já o assunto, tá barbada. Mas para quem não conhece ainda, pode ficar em dúvida. É por isso que a plataforma ela faz de tudo para me boicotar. Porque ela não quer que eu atinja novos homens, novos inscritos. 7 meses congelado no mesmo número de inscritos. Dá para acreditar nisso? Sim. Outros canais aí também estão encontrando dificuldades, mas alguns estão passando batido. Não sei o que acontece. Eu não sei se é porque o tipo é quem apresenta o canal, conforme a cara do apresentador, a plataforma resolve bloquear. Eu não sei, mas alguns canais aí, poucos, estão subindo. Mas a verdade é que a maioria estacionou mesmo. Não dá para negar isso. Agora, eu é fora de, de cogitação, né? Vocês sabem. Eu sou boicotado há 6 anos, mais ou menos. E agora, simplesmente, 7 meses paradinho. E os vídeos, lógico, os vídeos não tem como viralizar, porque eles não são entregues para o público aleatório. Então, eles devem ter um medo da minha narrativa terrível. Eu agradeço esse medo aí. Por mais que eu seja prejudicado, eu agradeço. Isso quer dizer que a minha fala coloca medo no establishment. Olha essa reportagem aqui. Por que os homens da geração Z e millennials não estão tomando mais a iniciativa? Por que será? O que aconteceu nos últimos
nas últimas décadas, nos últimos 20 anos. Para uma geração criada com aplicativos de namoro, consciência social e intermináveis discussões sobre consentimento, algo estranho aconteceu. Olha, não tem nada de estranho. São obviedades que aconteceram. Porque se você tomar uma certa atitude, você tem que esperar um certo resultado. Se eu estou martelando um prego, eu tenho que esperar que esse prego vá sumindo na madeira. Não é razoável isso? Muitos jovens simplesmente pararam de abordar mulheres. Que coisa, né? Eles fazem essas afirmações como assim, ó. O que aconteceu com esses homens? E as mulheres ali, ó, eles não tocam no nome das mulheres, do feminismo, das iniciativas de empoderamento, nada. Tudo quietinho, tudo atrás da moita. Não porque não queiram namorar, não porque não tenham interesse, mas porque têm medo de errar. Não, vamos corrigir essa frase. Os homens não estão abordando, mas não é por medo de errar. É porque eles já não sabem que consequências nefastas uma abordagem pode trazer para eles. Então não é medo em si. São as consequências que podem advir de uma abordagem. Porque há 20 e poucos anos atrás, o homem abordava aí dezenas de mulheres, mas como as consequências não eram nefastas, não tinha problema. Mas agora tem. O New York Post publicou recentemente uma reportagem sobre o que chama de ansiedade de aproximação entre homens da geração Z e milênios. Engraçado, né? Essa aproximação, eles se referem só em relação aos homens, mas e o tal empoderamento feminino que as mulheres tinham aquela história de que elas partiam para a conquista, se elas quisessem alguém, elas tomariam iniciativa. Para onde que foi toda aquela história aí? Sumiu? Lembram que tinha essa história? Não, porque agora as mulheres são independentes, então elas mesmas tomam iniciativa. De repente, essa fala desapareceu. E as histórias parecem familiares. Ryan Kessler, um analista de cibersegurança de 28 anos em Manhattan, contou à publicação que deseja um relacionamento, mas raramente aborda mulheres em público porque teme deixá-las desconfortáveis. Olha aí, ó. Consequências. Ele teme a consequência de deixá-las desconfortáveis. E ele sabe que esse desconforto pode gerar uma repercussão muito séria. Nunca quero deixar a outra pessoa desconfortável, quero ser respeitoso, disse ele, explicando que geralmente opta pela cautela em vez da conexão. Tudo isso aqui, ele nem está se ligando no que aconteceu com ele.
Ele está dizendo que não quer deixar as mulheres desconfortáveis e não quer ser desrespeitoso. Ele nem percebeu o que aconteceu com ele. Ele nem percebeu que o feminismo colocou uma trava nele. Colocou um freio de mão nele. Na verdade, ele tem medo de consequências. Mas aqui ele está dizendo que ele quer ser respeitoso. Ele nem se ligou que a maciça propaganda feminista deixou ele travado, receoso. Essa hesitação é generalizada. Uma pesquisa de 2025, citada no artigo, revelou que 44% dos homens solteiros afirmam que o medo de serem rotulados como assustadores os torna menos propensos a iniciar contato. Novamente, aqui não é medo. É pensar nas consequências que pode acontecer. Por exemplo, pensar que pode ser assustador. Isso não tem cabimento. Por que um homem seria assustador ao abordar uma mulher? Porque os homens estão percebendo que as mulheres estão fora de si. Elas estão malucas, elas podem tomar qualquer atitude. Então, serem rotulados como assustadores os torna menos propensos a iniciar contato. Não se trata de confiança no sentido tradicional. Trata-se de risco social. Aqui já começou a falar algo mais sensato. De ser filmado, de ter sua imagem capturada em uma captura de tela, de virar motivo de piada na internet por interpretar mal um momento. Agora sim, isso aqui faz sentido. Porque tem mulherzinha aí, tem modernete, que filma a abordagem dos homens medianos para tirar sarro depois na internet. Vocês sabem disso. Para tirar onda com os caras. Então, isso aqui realmente faz sentido. Por que os homens da geração Z e da geração Y pararam de tomar iniciativa? O que complica ainda mais as coisas é que muitas mulheres dizem que, na verdade, querem ser abordadas. Dizem para quem? Para quem? Para algum fantasma? Para alguma entidade sobrenatural? Para quem que elas estão dizendo que querem ser abordadas? Vocês estão escutando que as mulheres querem ser abordadas? Eu não estou escutando. O mesmo relatório constatou que 77% das mulheres entre 18 e 30 anos esperam que os homens façam isso com mais frequência, assim como 68% das mulheres na faixa dos 30 anos. Tá, mas por que elas não se soltam? Por que as mulheres estão com aquela cara de fantasma sempre? Aquela cara fechada. Se elas querem ser abordadas, se deem sinais. Sejam mais simpáticas, aí os homens vão começar a pensar, olha, ela está sendo simpática, eu vou chegar. Agora, você entra ali em um lugar aí com a cara de quem está passando mal do estômago, aí você não vai chegar. Em um vídeo que viralizou, uma mulher chamada Liv
Disse que respeita os homens que se esforçam educadamente para abordar mulheres, considerando isso admirável nos dias de hoje. Sim, aí aborda educadamente, com toda delicadeza e recebe um não. Aí elas acham admirável. Quer dizer, elas querem bajulação. Nos bajulem. Nos bajulem, nós vamos dizer não. Porque a maioria de vocês não são dignos de nós. As mulheres não estão imaginando o risco aqui. A maioria de nós aprendeu muitas vezes cedo que um não educado nem sempre encerra a interação. Vive, criadora de conteúdo sobre estilo de vida, descreveu experiências de ser seguida e tocada fisicamente após recusar investidas. Você carrega essas memórias para cada novo encontro, mesmo os inofensivos. Bom, aqui eles já ralaram com a reportagem aqui um pouco. O coach de relacionamentos Connell Barrett, coach de relacionamentos e um zero à esquerda é a mesma coisa, disse ao Post que respeito não significa desaparecer. As mulheres não estão dizendo, não venha falar conosco, disse ele. Elas estão dizendo, não nos objetifique, não nos assedie e não nos desrespeite. O coach ele sempre pende para o feminino. Ele sempre vai pender para defender as mulheres. Ele sempre vai tentar justificar uma atitude das mulheres. Então, olha, essa nova história aqui, ó, não nos objetifique, não nos assedie e não nos desrespeite. Os homens, eles fazem isso. O problema é que os homens não têm certeza do que vai acontecer e o pior, na maioria das vezes não dá em nada. Essa é uma linha tênue e muitos homens não confiam em si mesmos para trilhá-la. Não é confiar, não é que não confiam em si mesmo, não confiam nas mulheres. Essa é a verdade. Alguns desistiram completamente. Grant Greenlee, um ator e modelo de 24 anos, disse ao Post que parou de abordar mulheres depois de repetidas rejeições e uma resposta particularmente cruel. Olha só, o cara é ator e modelo e está nessa situação. O que sobra para o homem mediano, hein? Ele diz aqui, ó, abordar mulheres hoje em dia não vale o esforço, disse ele, citando o medo de constrangimento público e ridicularização online. Ou seja, as possíveis consequências da abordagem. O resultado é uma cultura de encontros estagnada. Os homens esperam, as mulheres esperam. Os aplicativos suprem essa lacuna, embora quase todos digam odiá-los. Não, os aplicativos não suprem lacuna nenhuma. Os aplicativos é só para perda de tempo. A igualdade é invocada, mas ninguém concorda sobre como ela se traduz na prática. Aí é que tá. As mulheres invocam igualdade, mas na hora delas tomarem a iniciativa, elas recuam. Elas não fazem o seu papel. Então, a igualdade é esperar e que os homens que se arrebentem e tentem satisfazê-las.
Não se trata de nostalgia por cantadas ruins ou homens barulhentos. É uma geração tentando fazer a coisa certa sem saber ao certo onde está o limite e mais solitária por causa disso. Mas claro que você não sabe mais onde é que está o limite. Aonde que está o limite das mulheres atuais? Alguém sabe? Alguém arrisca dizer? O cara destacado, esse aí, ele vai chegar com confiança. Porque ele sabe que ele vai chamar a atenção. Mas o homem mediano, ele sabe o limite? Ele sabe o que pode acontecer numa abordagem? Não sabe. O desejo de conexão não mudou. As regras sobre como alcançá-la é que parecem mais difíceis de decifrar do que nunca. O desejo de conexão, ele continua por parte dos homens, porém as mulheres colocaram tantas regras, elas ficaram tão hipergâmicas, elas colocaram tantos empecilhos, que se tornou quase que impossível um homem conquistar alguma coisa com uma mulher em um evento, em uma festa ou até mesmo numa academia ou no dia a dia em geral. Então, volto a repetir, quem criou esse cenário todo foi o feminismo e as mulheres que compraram a ideologia feminista. Senhores, não se culpem. O problema não está com vocês, o problema está com elas e sua ideologia macabra. Coloquem isso na cabeça. Vocês estão fazendo a coisa certa. Evitem se abordar essas mulheres intoxicadas. Não caiam nessa ladainha que vocês não estão conseguindo repetir, não conseguindo fazer uma performance que elas gostam. Não caiam nisso aí. Elas não querem interação porque estão se sentindo em cima de um pedestal. Pronto. É isso aí. Até a próxima, meus caros.